Petismo. 1. Lula. Louvores à Mancheia. Diário do Comércio, 2 de junho de 2010. Foi talvez profeticamente que a canção do soldado denominou o patriotismo brasileiro amor febril. Febres, por definição, passam rápido ou matam o sujeito depois de algumas semanas. Como nossos concidadãos não têm nenhum senso de tradições históricas que possam dar alguma substância à noção de pátria, toda sua devoção à entidade abstrata e inapreensível denominada Brasil consiste em rompantes de entusiasmo fugaz ante glórias de ocasião, em geral nada mais que vitórias esportivas ou louvores interesseiros da mídia internacional às miúdas criaturas que nos governam. Esses arrebatamentos efêmeros coexistem pacificamente com o desprezo aos valores pátrios genuínos e com o mais afetado despeito ante os heróis, santos e sábios que honraram a nacionalidade, criaturas de névoa que, quando chegam a ser conhecidas, logo se desfazem ante a presença brilhante e ruidosa dos ídolos midiáticos da semana. O contraste com os Estados Unidos não poderia ser maior. O americano mede os políticos da atualidade pela estatura de Washington, Lincoln ou Jefferson. No Brasil, José Bonifácio, Joaquim Nabuco são apenas sombras retroativas que as figuras monumentais de Lula, Netinho Pagodeiro e Bruna Surfistinha projetam no passado evanescente. As últimas semanas foram pródigas em estímulos ao erotismo cívico nacional. Os mais picantes foram as declarações da secretária de Estado Hillary Clinton em louvor da voracidade fiscal brasileira e a reportagem agiográfica da revista Spiegel, em que o nosso presidente, como rediviva águia de raia, alça voo ao primeiro plano da diplomacia mundial pela milésima vez, sugerindo que as anteriores ficaram na promessa. São documentos de importância excepcional, não pela veracidade do seu conteúdo, que está abaixo do número de Avogadro, mas precisamente como amostras pedagógicas de como hoje em dia os políticos e a mídia nem precisam mais tentar enganar a plateia com simulações de verossimilhança. Podem mentir com franqueza, com descaramento genuíno e santo, confiantes em que os ouvintes já se afeiçoaram à mentira a ponto de aceitá-la precisamente por ser mentira, como a vítima de estupros repetidos que acaba gostando da brincadeira e se oferecendo afoita ao estuprador blasé e preguiçoso. A senhora Clinton assegura que a relação entre alto imposto de renda e alto crescimento econômico no Brasil não é uma coincidência, mas uma curva de causa e efeito. Para crescer mais, portanto, os outros países da região deveriam imitar o exemplo brasileiro, taxando pesadamente os ganhos de seus empresários e trabalhadores. Não é preciso dizer que, com ou sem o exemplo brasileiro, a senhora Clinton sempre adorou impostos altos e governo inflado, pois afinal, ela, seu marido, seu partido e seus inúmeros protegidos à esquerda do centro vivem precisamente disso, embora saibam também adaptar-se por tática à política simetricamente oposta quando o prejuízo começa a dar na vista. Se o Brasil, em vez de crescer, diminuísse, como geralmente acontece às nações que estrangulam suas populações com impostos, isso não mudaria em nada o discurso dos Clintons, que é o de toda a esquerda mundial. O problema é que, para um país que 2 décadas e meia atrás chegou a crescer 15% ao ano sem nenhum gigantismo fiscal, os 4 ou 5% anuais de hoje em dia são a mais triunfalista das hipóteses, nada mais que sinais de recuperação vegetativa, espontânea e imune tanto à estupidez quanto à genialidade dos governos, sinais que só se transfiguram em vitórias memoráveis mediante o assassinato da capacidade memorizante. O Brasil, que já foi a 7ª economia do mundo e depois caiu abaixo da 20ª, é hoje a 8ª. Não voltou sequer ao ponto onde estava, mas como garganteia que será a 5ª por volta de 2050, já sai proclamando mediante projeção do futuro no presente que está melhor do que jamais esteve. Para as novas gerações que têm a cultura histórica de um tatu e imaginam o tempo dos militares como uma época de fome e miséria indescritíveis, essa conversa é muito persuasiva. Endossada pela senhorita Clinton, então, torna-se algo de tão venerável como o princípio de identidade, os 10 mandamentos ou o Código de Hammurabi. A revista Spiegel vai além, proclamando: à medida que o Brasil cresce para tornar-se uma nova potência econômica, a reputação do presidente brasileiro é esse, que há anos se arrasta no céu com passo de lesma cósmica. Desde que me tornei leitor da grande mídia por volta de meus 15 anos de idade, o Brasil já cresceu para tornar-se uma nova potência econômica, pelo menos umas 30 vezes. Com a possível exceção daquilo que se observa nos esforços de ereção senil, nenhum outro ente no mundo cresce tão persistentemente em direção a um novo estado de existência sem jamais alcançá-lo, malgrado as fanfarras comemorativas que ecoam a cada nova arrancada e depois se calam como se nada tivesse acontecido. Mas estou enganado. Assim, outro fenômeno análogo, e a própria Spiegel o aponta explicitamente, é a reputação do presidente Lula. Desde a eleição de 2002, ela não cessou de crescer em velocidade meteórica, ameaçando fazer dele o político mais importante do mundo no prazo de algumas semanas, e depois repetindo a ameaça de novo à medida que os anos passam e as pessoas se esquecem da ameaça anterior.
Como isso acontece nas páginas da mídia internacional ao menos uma vez por semestre, com regularidade fiel, começa a suspeitar que os meteoros não caem, mas giram em órbitas fixas eternamente. Mas já que essa explicação arrisca chocar os astrônomos por sua ousadia científica desmesurada, deixo aqui preventivamente anotada uma teoria alternativa. Como reputação não significa outra coisa senão sair na mídia, cada reportagem que se escreve para enaltecer o prestígio de Lula é uma prova de si mesma e um bom motivo para escrever de novo a mesma coisa à menor provocação. O acordo com o Irã, reconheço, é uma baita provocação, mas será isso motivo para Spiegel escrever que Lula se tornou um herói do hemisfério sul e um importante contrapeso em relação a Washington e Pequim? Herói? Do heroísmo de Lula só quem sabe, se sabe, é o menino do MEP. Quanto a ser um contrapeso, vejamos. O esquema que Lula montou com Ahmadinejad teve como resultado, ao menos de curto prazo, livrar o Irã de possíveis sanções, o que era precisamente o objetivo da China. Contrapeso que eu saiba é pesar para o lado oposto, não para o mesmo lado. Washington, por sua vez, não precisa de contrapeso nenhum. Hillary já pesa para um lado, Obama para o outro. O próprio acordo Brasil-Irã mostrou isso. Hillary personifica o esquerdismo americano tradicional, que concilia na medida do possível as ambições de poder absoluto da esquerda mundial com pelo menos alguns interesses nacionais. Obama serve descaradamente ao interesse dos mais radicais inimigos do seu país e conta com Lula como um de seus mais oportunos instrumentos da empreitada. As contradições óbvias entre as recomendações do serviço secreto e a famosa carta pessoal ao presidente brasileiro só mostram que nem tudo nos altos círculos de Washington está afinado com os propósitos de Obama, que são os mesmos da China e do Irã. Mas na medida mesmo em que colabora com esses propósitos, Lula novamente é o oposto de um contrapeso. Mas o ponto sublime da reportagem da Spiegel é o trecho em que aponta como uma das razões do sucesso de Lula o seu empenho em favor da educação nacional. Essa é uma faceta do nosso presidente que a população brasileira desconhecia por completo. Pelo lado quantitativo, quando Lula subiu ao poder, já não havia praticamente nenhuma criança brasileira sem escola. Se depois disso restava melhorar a qualidade do ensino, o sucesso do governo Lula nesse empreendimento mede-se pelos exames do PISA, Program for International Student Assessment, nos quais os nossos estudantes têm obtido invariavelmente as piores notas do mundo. Mas há sempre um jeito para tudo. Pode-se olhar a tabela de notas de cabeça para baixo e proclamar que uma vez mais o universo se curva ante o Brasil. Bondade mesquinha. Diário do Comércio, 19 de outubro de 2009. Nosso presidente, que jamais derramou uma lágrima pelos 40 mil brasileiros assassinados anualmente, e muito menos fez algo para protegê-los, derreteu-se em prantos ante a escolha do Rio para a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Não é a primeira vez que dá mostra de sua notável capacidade lacrimejante. Ele chorou duplamente ao ser eleito e ao ser empossado, chorou vezes inumeráveis ao anunciar do alto dos palanques seus planos de governo. Chorou no enterro do deputado petista Carlos Wilson, no das vítimas da chuva em Santa Catarina e no dos mortos do acidente Alcântara. Chorou ao inaugurar o projeto Luz para Todos. Chorou ao enaltecer seus próprios feitos no encontro de estudantes em São Paulo. Chorou no Senegal dizendo que era de arrependimento pela escravatura. Chorou a prometer acabar com o desemprego em 2003 e depois novamente em 2006. Os desempregados continuam chorando até agora. E chorou quando o deputado Roberto Jefferson lhe falou do mensalão. Soluçou tão convulsivamente que ficou até parecendo que era o último a saber do imbróglio. São apenas amostras colhidas a esmo. Digitando Lula chora no Google, obtive 26.600 respostas e ante a mera perspectiva de examiná-las, uma a uma, quem sente ganas de chorar sou eu. Diante dessa torrente de lágrimas, seria injusto negar que o senhor presidente tenha bons sentimentos. Que os tem, tem. O problema é que são morbidamente seletivos para seus companheiros de militância, para os grupos sociais onde espera recrutar eleitores e, sobretudo, para si próprio, coitadinho. É uma comoção arrebatadora, um enternecimento irresistível, um transbordamento de compaixão sem fim. Para os demais, tudo o que tem a oferecer é aquela forma requintada de crueldade passiva que se chama a indiferença. Incluem-se nessa categoria os 40 mil acima mencionados, as crianças brasileiras envenenadas pelas drogas das Farc, os malditos 17 mil reacionários fuzilados por seu amigo Fidel Castro e, sobretudo, as vítimas do terrorismo nacional, cujas famílias vivem no mais abjeto esquecimento enquanto os assassinos de seus pais e avós se empanturram de verbas federais, seja na condição de indenizados, seja na de ministros, senadores, deputados, chefes de gabinete, etc, etc, etc. Longe de mim a suspeita de que as lágrimas de Senhora Excelência sejam fingidas, é justamente a espontaneidade dela que mostra quanto os bons instintos presidenciais são seletivos daquela seletividade natural e até inconsciente que revela
num instante, uma personalidade, a forma inteira de uma alma e de uma consciência. Se essa seletividade privilegia, enfatiza e enaltece, com neutralidade espantosa os interesses político-publicitários do senhor presidente e ao mesmo tempo o torna cego e insensível para tudo mais, não é porque haja nela alguma premeditação astuta, mas bem ao contrário, é porque simplesmente ele é assim. Sua consciência moral, em suma, é deformada pelo longo hábito, meio partidário, meio mafioso, da separação estanque entre os amigos e os outros, entre gente nossa e aquela gente. Se seus acessos de bondade vêm a ser sempre politicamente oportunos, não é porque os planeje, mas porque no fundo da sua alma não consegue conceber o bem senão sob a forma estreita e específica de uma estratégia partidária, sendo perfeitamente indiferente a tudo que fique fora ou acima dela. Especialmente acima, a prova mais patente da sua insensibilidade a quaisquer valores que transcendam a luta partidária veio logo após a sua audiência com o Papa, momento culminante na vida de todo fiel católico, quando, tendo comungado sem confessar, redobrou a blasfêmia ao fazer chacota do ocorrido, dizendo que assim procedera por ser alma sem pecados. Para esse homem, até mesmo a religião, que diz professar ardentemente, não tem nenhum significado em si mesma. O Deus que ele diz adorar não tem nenhuma autoridade moral para julgá-lo, devendo antes amoldar-se com humildade à condição de personagem de piada instrumental ad majorem lulis gloriam. Que depois na África ele exiba arrependimento por uma escravatura que jamais praticou e faça acompanhar suas lágrimas da conveniente citação papal. Eis aí a prova de que, na escala da sua consciência, sua alma cristã tem mais satisfações a prestar ante o auditório imediato do que ante o juízo final. Subjugando ao oportunismo partidário, mesmo aquilo que há de mais alto e venerável, suas efusões de bondade não são senão expressões visíveis de uma mesquinharia profunda, de uma pequenez de alma que, para dizer o mínimo, não é um bom exemplo para se dar às crianças. Desprovido ao menos aparentemente da truculência natural de um Fidel Castro ou de um Pol Pot, bem como da fanfarronice histriônica de um Hugo Chávez, esse homem traz no coração, como eles, aquela típica mistura de insensibilidade moral e sentimentalismo kitsch, K-I-T-S-C-H, que caracteriza os sociopatas. Sua indiferença ao sofrimento real dos estranhos, ao seu círculo de interesses, contrasta de tal modo com suas tiradas de autopiedade obscena e com seu emocionalismo à flor da pele nas ocasiões politicamente convenientes, que não vejo como escapar à conclusão de que Senhora Excelência é uma alma deformada cuja feiura exibida com ingênuo despudor a cada novo pronunciamento seu condensa simbolicamente a miséria geral da época. Lula, réu confesso. Diário do Comércio, 26 de setembro de 2005. Eu deveria estar grato ao senhor presidente da República. Quando praticamente a mídia nacional inteira se empenha em camuflar as atividades, ou até em negar a existência do Foro de São Paulo, taxando de louco ou fanático aquele que as denuncia, vem o fundador mesmo da entidade e dá todo o serviço, comprovando de boca própria suspeitas mais deprimentes e algumas ainda piores que elas. O discurso presidencial de 2 de julho de 2005, pronunciado na celebração dos 15 anos de existência do Foro e reproduzido no site oficial do governo, é a confissão explícita de uma conspiração contra a soberania nacional. Crime infinitamente mais grave do que todos os delitos de corrupção praticados e acobertados pelo atual governo. Crime que, por si, justificaria não só o impeachment, como também a prisão do seu autor. A distância em que estou, só agora tomei ciência integral desse documento singular, mas os chefes de redação dos grandes jornais e de todos os noticiários de rádio e TV do Brasil estiveram aí o tempo todo. Tendo sabido do discurso desde a data em que foi pronunciado, ainda assim continuaram em silêncio, provando que sua persistente ocultação dos fatos não foi fruto da distração ou da pura incompetência, foi cumplicidade consciente maquiavélica com o crime do qual esperava obter não se sabe qual proveito. O sentido destes parágrafos, uma vez desenterrado do lixo verbal que lhe serve de embalagem, é de uma nitidez contundente. Abre aspas. Em função da existência do Foro de São Paulo, o companheiro Marco Aurélio tem exercido uma função extraordinária nesse trabalho de consolidação daquilo que começamos em 1990. Foi assim que nós, em janeiro de 2003, propusemos ao nosso companheiro presidente Chávez a criação do grupo de amigos para encontrar uma solução tranquila que, graças a Deus, aconteceu na Venezuela. E só foi possível graças a uma ação política de companheiros. Não era uma ação política de um Estado com outro Estado ou de um presidente com outro presidente. Quem está lembrado, Chávez participou de um dos foros que fizemos em Havana. E graças a essa relação foi possível construirmos com muitas divergências políticas a consolidação do que aconteceu na Venezuela com o referendo que consagrou Chávez como presidente da Venezuela. Foi assim que nós pudemos atuar junto a outros países, com os nossos companheiros do movimento social dos partidos daqueles países, do movimento sindical, sempre utilizando a relação construída no Foro de São Paulo para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política, fecha aspas.
O que o senhor presidente admite nesses trechos é que, primeiro, o Foro de São Paulo é uma entidade secreta, ou pelo menos camuflada, construída para que pudéssemos conversar sem que parecesse sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política. Segundo, essa entidade se imiscui ativamente na política interna de várias nações latino-americanas, tomando decisões e determinando o rumo dos acontecimentos à margem de toda a fiscalização de governos, parlamentos, justiça e opinião pública. Terceiro, o chamado Grupo de Amigos da Venezuela não foi senão um braço, agência ou fachada do Foro de São Paulo em função da existência do foro, foi o que propusemos ao companheiro presidente Chávez. Quarto, depois de eleito em 2002, ele, Luiz Inácio Lula da Silva, ao mesmo tempo que pro forma abandonava seu cargo de presidente do Foro de São Paulo, dando a impressão de que estava livre para governar o Brasil sem compromisso com alianças estrangeiras mal explicadas, continuou trabalhando clandestinamente para o Foro, ajudando, por exemplo, a produzir os resultados do plebiscito venezuelano de 15 de agosto de 2004. Graças a essa relação, foi possível construirmos a consolidação do que aconteceu na Venezuela, sem dar a menor satisfação disso a seus eleitores. Quinto, a orientação quanto a pontos vitais da política externa brasileira foi decidida pelo senhor Lula não como presidente da República em reunião com seu ministério, mas como participante e orientador de reuniões clandestinas com agentes políticos estrangeiros. Foi uma ação política de companheiros, não uma ação política de um Estado com outro Estado, ou de um presidente com outro presidente. Acima de seus deveres de presidente, ele colocou sua lealdade aos companheiros. O seu presidente confessa, em suma, que submeteu o país a decisões tomadas por estrangeiros reunidos em assembleias de uma entidade cujas ações o povo brasileiro não devia conhecer nem muito menos entender. Não poderia ser mais patente a humilhação ativa da soberania nacional, principalmente quando se sabe que entre as entidades participantes dessas reuniões decisórias constam organizações como o MIR chileno, sequestrador de brasileiros, e as FARC, narco-guerrilha colombiana, responsável, segundo seu parceiro Fernandinho Beiramar, pela injeção de 200 toneladas anuais de cocaína no mercado nacional. Nunca um presidente eleito de qualquer país civilizado mostrou um desprezo tão completo à Constituição, às leis, às instituições e ao eleitorado inteiro, ao mesmo tempo que concedia toda a confiança e toda a autoridade a uma assembleia clandestina repleta de criminosos para que decidisse, longe dos olhos do povo, os destinos da nação e suas relações com os vizinhos. Nunca houve no Brasil um traidor tão descarado, tão completo e tão cínico quanto Luiz Inácio Lula da Silva. A maior prova de que ludibriou conscientemente a opinião pública, mantendo-a na ignorância das operações do Foro de São Paulo, é que às vésperas da eleição, amedrontado pelas minhas constantes denúncias a respeito dessa entidade, mandou seu assessor para assuntos internacionais, Giancarlo Suma, acalmar os jornais por meio de uma nota oficial do PT, segundo a qual o Foro era apenas um inocente clube de debates sem nenhuma atuação política. E agora ele vem se gabar da ação política de companheiros praticada com recursos do governo brasileiro às escondidas do parlamento, da justiça e da opinião pública. Comparado a delito tão imenso, que importância tem um mensalão e fenômenos similares, se não enquanto meios usados para subsidiar operações parciais no conjunto da grande estratégia de transferência da soberania nacional para autoridades secretas de estrangeiros? Pode haver desproporção maior do que entre vulgares episódios de corrupção e esse crime supremo ao qual serviram de instrumentos? A resposta é óbvia. Mas então, por que tanto se prontifica a denunciar os meios enquanto consente em continuar cobertando os fins? Aqui a resposta é menos óbvia, requer uma distinção preliminar. Os denunciantes dividem-se em dois tipos. A. Indivíduos e grupos comprometidos com o esquema do Foro de São Paulo, mas não diretamente envolvidos no uso desses meios ilícitos em especial. E B. Indivíduos e grupos alheios a uma coisa e a outra. O raciocínio dos primeiros é simples. Vão-se os anéis, mas fiquem os dedos. Já que se tornou impossível continuar ocultando o uso dos instrumentos ilícitos, consentem entregar às esferas os seus operadores mais notórios, de modo a poder continuar praticando o mesmo crime por outros meios e outros agentes. O conteúdo e até o estilo das acusações subscritas por essas pessoas revelam sua natureza de puras artimanhas diversionistas. Quando atribuem a corrupção do PT, que vem desde 1990, a acordos com o FMI firmados a partir de 2003, mostram que sua ânsia de mentir não se inibe nem diante da impossibilidade material pura e simples. Quando lança as culpas sobre um grupo, escamoteando o fato de que as ramificações da estrutura criminosa se estendiam da presidência da República até prefeituras do interior, abrangendo praticamente o partido inteiro, provam que tem tanto a esconder quanto os acusados do momento. Mais complexas são as motivações do grupo B. Em parte, compõe-se de personagens sem fibra física e moralmente covardes, que preferem ater-se ao detalhe menor por meio de enxergar as dimensões continentais do crime total. Há também o subgrupo dos intelectualmente frouxos, que apostaram na balela da morte do comunismo e agora se sentem obrigados, para não se desmentir, a reduzir a maior trama golpista da história da América Latina às dimensões mais manejáveis de um esquema de corrupção banal, despolitizando o sentido dos fatos e fingindo que Lula é nada mais que um Fernando Collor sem jet ski. Aos que por oportunismo ou burrice
colaboraram demais com a ascensão do partido criminoso ao poder e agora se sentem divididos entre o impulso de se limpar do ranço das más companhias em que andaram e o de minimizar o crime para não sentir o peso da ajuda cúmplice que lhe prestaram. Aos pseudo-espertos que dão refrigério ao inimigo, embalando-se na ilusão louca de que é mais viável derrotá-lo roendo-o pelas beiradas do que acertando-lhe um golpe mortal no coração. Há, por fim, os que realmente não estão entendendo nada e, com o tradicional automatismo simiesco da fala brasileira, saem apenas repetindo o que houve na esperança de fazer bonito. Peço encarecidamente a todos os inflamados acusadores anticorruptos das últimas semanas, políticos, donos de meios de comunicação, empresários, jornalistas, intelectuais, magistrados, militares, que examinem cuidadosamente suas respectivas consciências, se é que alguma lhes resta, para saber em qual desses grupos se encaixam. Pois executando aqueles poucos brasileiros de valor que subscreveram em tempos as denúncias contra o Foro de São Paulo, todos os demais fatalmente se encaixam em algum. Seria absurdo imputar tão somente a Lula e ao Foro de São Paulo a culpa do apodrecimento moral brasileiro, esquecendo a contribuição que receberam desses moralistas de ocasião, tão afoitos em denunciar as partes quanto solícitos em ocultar o todo. Nada poderia ter fomentado mais o auto-engano nacional do que essa prodigiosa rede de cumplicidades e omissões nascidas de motivos diversos, mas convergentes na direção do mesmo resultado: criar uma falsa impressão de investigações transparentes, uma fachada de normalidade e legalidade no instante mesmo em que, roída invisivelmente por dentro, a ordem inteira se esboroa. A destruição da ordem sob substituição por um novo padrão de relação entre o Estado e a sociedade, decidida em reuniões secretas com estrangeiros, tal foi o objetivo, confesso, do Sr. Lula. Esse objetivo, disse ele em outra passagem do mesmo discurso, deveria ser alcançado e consolidado de tal forma que isso possa ser duradouro, independente de quem seja o governo do país. O que se depreende da atitude daqueles seus críticos e acusadores é que, nesse objetivo geral, o Sr. Lula já saiu vitorioso, independentemente do sucesso ou fracasso que venha obter no restante do seu mandato. A nova ordem, cujo nome é proibido declarar, já está implantada, e sua autoridade é tanta que nem mesmo os inimigos mais ferozes do presidente ousam contestá-la. Todos, de um modo ou de outro, já se conformaram, ao menos implicitamente, colocar o Foro de São Paulo acima da Constituição, das leis e das instituições brasileiras. Se reclamam de roubalheiras, de desvios de verbas, de mensalões e propinas, é precisamente para não ter de reclamar da transferência da soberania nacional para a Assembleia Continental dos companheiros, como Hugo Chávez, Fidel Castro, os narcoguerrilheiros colombianos e os sequestradores chilenos. É como uma mulher estuprada protestar contra o estrago no seu penteado, esquecendo-se de dizer alguma coisinha, mesmo delicadamente, contra o estupro enquanto tal. Talvez os feitos do Sr. Lula e do seu maldito foro não tenham trazido ao Brasil um dano tão vasto quanto essa inversão total das proporções, essa destruição completa do juízo moral, essa corrupção integral da consciência pública. Nunca se viu um acordo tão profundo entre acusado e acusadores para permitir que o crime denunciado com tanto alarde nos detalhes fosse tão bem sucedido nos objetivos de conjunto, sem que parecesse, sem que as pessoas entendessem. Ato de rotina, Diário do Comércio, 7 de janeiro de 2011. Quem não sabia, com meses de antecedência, que o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva iria jogar todo o peso da sua autoridade de presidente numa última cartada espetacular em favor do terrorismo internacional? Quem não sabia que Cesare Battisti, ao fugir para o Brasil, escolheu o melhor lugar do mundo para tipos como ele, o porto seguro, o abrigo infalível de terroristas e narcotraficantes? Quem não sabia? Que pergunta mais idiota. Eu sabia, meus colegas e leitores do Diário do Comércio sabiam, e parcela ínfima da população brasileira que se mantém informada sabia, e, é claro, a turma do Foro de São Paulo sabia. O resto da humanidade ignorava-o por completo. Esperava de Lula outra atitude simetricamente inversa, compatível com a imagem estereotipada de estadista sereno e pragmático que a mídia internacional forjou para torná-lo atraente aos investidores. De toda parte, as reações indignadas ao gesto de solicitude paternal do nosso ex-presidente para com um notório terrorista e assassino vieram com aquela expressão de surpresa e desencanto do marido enganado que, até a véspera, confiava cegamente na esposa. Definitivamente ninguém na grande mídia ou nos altos círculos da Itália, de qualquer outro país europeu ou dos Estados Unidos, tem ou quer ter a menor ideia de quem é Luiz Inácio Lula da Silva. Sem a mais leve pretensão de infundir nas cabeças dessas mimosas criaturas um conhecimento que não desejam, do qual fogem como da peste, assinalo aqui alguns lances memoráveis do currículo vitae do ex-presidente. Esqueci, eu não sei se eu li o título completo, pessoal. Ato de rotina, Diário do Comércio, 7 de janeiro de 2011. Vamos lá, vamos continuar aqui. Primeiro, ele teve como seu constante mentor espiritual, desde a juventude até a velhice, o ex-frade Carlos Alberto Libânio Cristo, o Frei Beto, colaborador fiel do governo de Fidel Castro e coautor da Constituição cubana. Jamais renegou o guru.
Segundo, logo após a queda da União Soviética, nosso personagem aderiu ao lema reconquistar na América Latina o que perdemos no leste europeu, e para isso fundou em 1990 e presidiu por 12 anos o Foro de São Paulo, coordenação estratégica do movimento comunista na América Latina e irmanando no plano que abrange partidos legais e organizações criminosas. Em comunicado oficial do 15º aniversário do Foro, as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, reconheceram que essa iniciativa salvara da extinção iminente o movimento comunista internacional. Terceiro, ao eleger-se presidente, fingiu afastar-se do Foro de São Paulo, mas continuou extraoficialmente no comando da entidade por intermédio de seu ministro Marco Aurélio Garcia e de seu assessor Gilberto Carvalho. Quarto, jurando não ter tido jamais qualquer contato com as Farc, presidiu assembleias do Foro ao lado do comandante da narco-guerrilha colombiana Manuel Marulanda e permitiu que membros do seu governo, junto com figuras estelares do seu partido, se associassem ao mesmo Marulanda na direção da mais importante revista de debates internos do movimento comunista no continente, América Libre. Quinto, durante seu governo, muitos concorrentes e dissidentes das Farc foram perseguidos e presos no Brasil, enquanto os agentes da organização continuavam operando livremente no território nacional, não só distribuindo drogas, mas fornecendo armas e treinamento a quadrilhas de bandidos locais e aos militantes do MST protegidos do governo. Quando o representante das Farc no país, Olivério Medina, foi preso pela Polícia Federal, o partido e o governo de Lula se mobilizaram imediatamente para libertá-lo, dando-lhe de quebra a cidadania brasileira e um emprego oficial para sua esposa no ministério então chefiado pelo atual presidente da República, Dilma Rousseff. Esta negou ter qualquer envolvimento no caso até que sua assinatura no decreto de nomeação fosse publicada na imprensa. O único militante farquiano que permaneceu preso no Brasil foi Juan Carlos Ramírez Abadia. Essa exceção aparentemente misteriosa explica-se porque o referido, agindo evidentemente à margem das Farc, se envolveu num plano para sequestrar o filho de Lula, Luiz Cláudio. Sexto, o governo Lula sempre rejeitou o pedido colombiano de aplicar às Farc o qualitativo oficial de organização terrorista, propondo ao contrário que a quadrilha de narcotraficantes fosse premiada por seus crimes mediante a anistia geral e a transmutação da coisa em partido político legal. Sétimo, em 2 discursos oficiais publicados no site da Presidência da República, mas jamais noticiados por qualquer órgão de mídia no Brasil, confessou a interferência direta do Foro de São Paulo e dele próprio na política interna da Venezuela e de outros países para colocar e manter no poder tipos como Hugo Chávez, Morales e Tutti-Quanti. Oitavo, é verdade que no campo econômico Lula se comportou direitinho e fez tudo quanto o Banco Mundial mandou. Mas só agiria de outro modo se fosse louco. Se o próprio Lenin fez o diabo para acalmar e seduzir os investidores internacionais enquanto consolidava o poder interno dos comunistas na Rússia, por que haveria Lula de entrar em guerra com o capitalismo planetário enquanto ia discretamente ajudando a entregar aos agentes do Foro de São Paulo o controle de várias nações latino-americanas? A tática da dupla face funcionou tão bem que numa mesma semana foi homenageado pelo Foro Econômico de Davos por sua adesão ao capitalismo e no Foro de São Paulo por sua fidelidade ao comunismo. Os que agora explodem de cólera ante a proteção que deu a Cesare Battisti só conhecem de certo a primeira face. Por isso veio nessa decisão obscena uma exceção repentina, incoerente, aberrante e inexplicável. Quem conhece a segunda entende que foi um ato de rotina, o último de uma longa série. Incoerência é uma coisa, duplicidade é outra. 2. Tradição e estratégia. Nada de novo. O Globo, 25 de junho de 2005. Todos parecem surpresos com o estado de coisas, mas ele era mais que previsível. Desde o começo da década de 90, quando o PT investiu pesado na construção de uma imagem de moralidade impoluta, avisei que a chegada desse partido ao poder inauguraria uma era de corrupção que faria empalidecer os mais rubros escândalos dos governos anteriores. Essa previsão foi recebida com tanto mais incredulidade quanto mais fundada no conhecimento de fatos que ninguém queria ver e na análise de antecedentes históricos que todos preferiam sepultar no esquecimento. Logo ao eclodir a famosa campanha pela ética na política, observei que o PT manejava com astúcia maligna o duplo sentido do termo ética, dando-lhe em público a acepção convencional de idoneidade e honradez e nos seus documentos internos o significado que o termo possui na expressão gramsciana, estado ético, expressão moralmente neutra que não tem nada a ver com virtudes ou pecados, mas designa apenas tecnicamente uma determinada fase do processo de tomada do poder pelo novo príncipe, o Partido Revolucionário. Em suma, tratava-se de utilizar como cenoura de burro as esperanças moralizantes da classe média, levando-a a colaborar com um empreendimento que simulava passar o Brasil a limpo, mas não se ocupava senão de fazer crescer o poder do partido por todos os meios morais, amorais e imorais. Anunciei com 12 anos de antecedência no meu livro A Nova Era e a Revolução Cultural e depois novamente em O Imbecil Coletivo que essa instrumentalização maquiavélica dos anseios populares só resultaria em mais maldade e sujeira, já que constituía em si um crime maior do que todos os atos materiais de corrupção, implicando nada mais nada menos que a perversão completa do sentido mesmo da moralidade.
Uma coisa, dizia eu, lembrando um velho provérbio árabe, é roubar no peso da farinha vendendo 750 gramas pelo preço de 1 quilo. Outra coisa é alterar a balança para que nunca mais acuse diferença entre 150 gramas e 1 quilo. Os velhos políticos corruptos limitavam-se a roubar. O PT transformou o roubo em sistema, o sistema em militância, a militância em substitutivo das leis e instituições, rebaixadas à condição de entraves temporárias à construção da grande utopia. Os velhos políticos roubavam para si próprios, individualmente ou em pequenos grupos, moderando a audácia dos golpes pelo medo de denúncias. O PT rouba com a autoridade moral de quem, ao arrogar-se os méritos de um futuro hipotético, já está absolvido a priori de todos os delitos do presente. Rouba com a tranquilidade e o destemor de quem pode usar licitamente de todos os meios, já que é o senhor absoluto de todos os fins. Todo partido que se volte contra a sociedade, prometendo remoldá-la de alto a baixo, se não reformar a natureza humana mesma, coloca-se instantaneamente acima dos critérios morais vigentes nessa sociedade, e não pode se submeter a eles senão em aparência, rindo por dentro da ingenuidade dos que o tomam por adversário normal e leal. Não é possível destruir o sistema e obedecer às suas regras ao mesmo tempo, mas só usar as regras como camuflagem provisória da destruição. Ora, o sistema, como tudo que é humano, comporta igualmente sua dose de injustiças, de erros, de escândalos e sua parcela de moralidade, de ordem, de lealdade. Todo sistema consiste no equilíbrio precário entre a desordem e a ordem. Nenhuma inteligência sã ignora que só é possível reprimir ou controlar o primeiro desses aspectos, fortalecendo o segundo. Toda tentativa de mudar integralmente o sistema, seja pela subversão revolucionária abrupta, seja pelo lento e progressivo solapamento das bases institucionais, começa por destruir o equilíbrio e, portanto, a ordem, sob a promessa vã de um futuro sem desequilíbrio nem desordem. A modéstia dos objetivos e a ilimitação do programa político a pontos precisos que não afetem os fundamentos do sistema, eis a marca dos partidos honestos, e essa não é definitivamente a marca do PT. A desonestidade desse partido mede-se pela amplitude megalômana das suas promessas. Excesso de delicadeza. Diário do Comércio, 17 de setembro de 2007. Ainda há quem seja otário bastante para observar a fidelidade conjugal que, no fim das contas, reina entre o governo petista e os banqueiros internacionais, concluir que os comunistas mudaram, se aburguesaram, só pensam em dinheiro e não querem mais saber de revoluções. Não contesto o direito à ignorância, mesmo radical e completa, mas por que raios cada um que me aparece com essa ideia cretina tende a expressá-la com ar de sabedoria paternal, como se estivesse desvelando a realidade do mundo ante a minha inexperiência juvenil? Aos 60 anos, boa parte dos quais dedicados ao estudo das ideologias revolucionárias, não tenho mais a obrigação de ouvir polidamente essa pataquada arrogante. Respondê-la com palavrões já é delicadeza excessiva da minha parte. O certo mesmo seriam pontapés no traseiro. Quem quer que tenha estudado a história do movimento revolucionário sabe que comunistas e banqueiros vivem em simbiose, comprovadamente desde há pelo menos um século. Como no Brasil ninguém estuda nada, cada um se crê no direito de anunciar como novidades explosivas as obviedades centenárias que acabam de lhe chegar aos ouvidos. O problema é que quando você não sabe a data das notícias que alardeia, não pode compreender o sentido delas. Se você acha que a conduta do PT prova uma mudança da mentalidade comunista, é porque imagina que os comunistas de antigamente eram diferentes. Eram puros idealistas revolucionários que jamais se rebaixariam a jogar o jogo do grande capital financeiro. Então me diga, quem eram os contatos de Trotsky nos Estados Unidos quando de sua primeira viagem à América? Quem financiou a construção de toda a indústria pesada soviética, prolongando por décadas a sobrevida de um regime impossível que já nascera moribundo? Quem alimenta de dinheiro toda a esquerda americana e uma infinidade de movimentos anti-americanos no mundo inteiro? Quem salvou da debacle o Partido Comunista Chinês, fomentando do exterior a recuperação de uma economia que até então só crescia em número de mortes por desnutrição? Se os comunistas deixassem de ser comunistas cada vez que vão para um motel trocar afagos com banqueiros, Lenin teria entrado para a história como comandante do Exército da Salvação. O caso de amor entre esses dois tipos de criaturas aparentemente incompatíveis tornou-se ainda mais intenso desde que, na década de 1920, os teóricos marxistas mais avisados, George Lucas, os frankfurtianos e Antônio Gramsci, saíram gritando que o inimigo primordial a ser destruído não era a economia capitalista, mas a civilização judaico-cristã. O programa traçado por eles, que na época parecia distante das preocupações imediatas do militante comunista vulgar e até agora não chegou ao conhecimento dos idiotas acima referidos, está hoje sendo aplicado em escala planetária e sua implementação acelerada reflete a colaboração estreita entre o grande capital financeiro e a rede global de organizações comunistas, os dois braços da Revolução Mundial.
abortismo, desarmamento civil, sex, lib, feminismo, gaysismo, criminalização da moral religiosa, controle estatal da vida privada e tópicos similares são hoje infinitamente mais importantes para a estratégia revolucionária do que as divergências estereotipadas entre políticas econômicas populistas e elitistas, ou progressistas e neoliberais. Onde essas divergências monopolizam o espaço das discussões públicas, como acontece no Brasil, é precisamente porque serve para camuflar o essencial para expulsar da vida pública o conservadorismo genuíno fundado em valores morais e religiosos e para dividir todo o espaço político e cultural entre a esquerda e uma direita postiça, criada especialmente para isso, uma articulada à outra, de tal modo que seja pela via populista ou elitista, indiferentemente a mutação revolucionária do mundo continue avançando. A pessoa mesma do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, homenageada simultaneamente em Davos por sua conversão à economia de mercado e no Foro de São Paulo por sua fidelidade inalterável ao comunismo, é o símbolo vivo desse acordo essencial, mas os tagarelas que falam dela o dia inteiro para louvá-la ou para maldizê-la parece que não enxergam de maneira alguma a identidade do personagem. Também não enxergam por isso mesmo a natureza traiçoeira e cúmplice de uma oposição que só combate o petismo no campo das discussões econômicas e das cobranças moralistas, abstendo-se de toda crítica ideológica e de toda menção à estratégia comunista maior por trás de tudo. Oposição que, uma vez no poder, faz avançar a mutação social e cultural revolucionária em velocidade ainda maior do que poderiam fazê-lo os próprios petistas. Não por coincidência, mas por um cálculo psicológico muito preciso, cada nova regra politicamente correta que se incorpora aos atos sociais perde imediatamente sua aparência comunista originária, de modo que os milhões de trouxas submetidos à sua jurisdição se sentem cada vez mais distantes do perigo comunista, quanto mais se adaptam ao tipo de cultura revolucionária concebida por Lukács e Gramsci. É precisamente o que este último chamava de autoridade invisível e onipresente do Partido Príncipe. Nunca a palavra subversão descreveu tão adequadamente uma estratégia. É a inversão desde baixo, ou como a chamava Walter Rathenau, a inversão Rathenau? R-A-T-H-E-N-A-U. A invasão vertical dos bárbaros. Enquanto o poder do grande capital permanece intacto ou até se fortalece, a revolução cultural vai invertendo um a um todos os critérios da razão, da moral, do direito, criando em torno de nós uma infinidade de controles sociais opressivos e absurdos que parecem inventados pessoalmente pela rainha de copas. E tudo realizado de maneira indolor e insensível. Dentro de poucos anos, o sujeito ser preso por ler em voz alta certos versículos da Bíblia será considerado a coisa mais natural do mundo, e quem quer que diga que a perseguição antirreligiosa é a realização de um velho plano comunista será tido por louco. Perdão, isso não acontecerá dentro de alguns anos, já está acontecendo agora. Do ponto de vista econômico, a unidade do processo revolucionário em curso pode ser resumida da seguinte maneira. Pelo menos desde Stalin, nenhum economista marxista acredita em estatização total da economia. Todos sabem que um vasto resíduo de economia de mercado é impossível de eliminar. O máximo que se pode fazer para perseverar na linha de controle estatal concebida por Marx é concentrar ao máximo o capital e, ao mesmo tempo, atrelar seus interesses aos de uma elite governante que, por sua vez, concentra o máximo de poder político. Ora, quem pode estar mais interessado em concentração do capital do que os concentradores de capital por antonomasia, isto é, os banqueiros internacionais? E quem pode desejar mais concentração de poder político do que os concentradores compulsivos de poder político, isto é, os partidos comunistas? A via da colaboração entre os comunistas e monopolistas foi, portanto, aberta pelo próprio curso natural das coisas e por esse canal vem fluindo a história do mundo desde há muitas décadas ante os olhos cegos da multidão, incluídos nela quase todos os formadores de opinião, consultores empresariais, analistas estratégicos e demais pessoas iluminadas cujos pareceres custam em geral uns $10.000 por hora. A fusão tornou-se ainda mais acelerada desde que o movimento comunista, graças ao narcotráfico, à exploração genial dos fundos de pensão, ao apoio dos países árabes, à rede de ONGs ativistas que sugam verbas de todos os governos do mundo e às quantias mastodônticas de dinheiro injetadas discretamente na economia ocidental pelo KGB, desde os tempos de Gorbachev, se tornou ele próprio tão rico quanto a elite bancária, negociando com ela de igual para igual e tendo com ela uma vasta e nebulosa área de interesses comuns onde se tornam praticamente indiscerníveis. As vítimas do processo são a economia liberal genuína, os valores civilizacionais milenários, a liberdade individual e a consciência religiosa, estrangulados sob controles estatais cada vez mais abrangentes e opressivos, sempre sob as desculpas edificantes da modernização, do interesse público, da proteção ambiental, da eficiência administrativa e, é claro, porca miséria, dos direitos civis. Mas a maior vítima de todas elas é a inteligência humana. Mas a maior vítima, de todas é a inteligência humana, que de tanto ser desviada, ludibriada, anestesiada, vai perdendo vigor a cada dia e se adaptando a um estado crepuscular de obnubilação e semiconsciência. A Engenharia da Desordem, Diário do Comércio, de 12 de setembro de 2012.
Todo mundo sabe que a base eleitoral do ex-presidente Lula, bem como a de sua sucessora, está nas filas de beneficiários das verbas do Fome Zero. Embora a origem do programa remonte ao governo FHC, o embrulhão em chefe conseguiu fundi-lo de tal maneira a imagem da sua pessoa que a multidão dos recebedores teme que votar contra ele seja matar a galinha dos ovos de ouro. No começo prometia, em vez disso, lhes arranjar empregos, mas depois se absteve prudentemente de fazê-lo e preferiu, com esperteza de mafioso, reduzi-los à condição de dependentes crônicos. O cidadão que sai da miséria para entrar no mercado de trabalho pode permanecer grato durante algum tempo a quem lhe deu essa oportunidade, mas no correr dos anos acaba percebendo que sua sorte depende do seu próprio esforço e não de um favor recebido tempos atrás. Já aquele cuja subsistência provém de favores renovados todos os meses torna-se um puxa-saco compulsivo, um servidor devoto do padim, um profissional do beija-mão. O político que faz carreira baseado nesse tipo de programa é com toda evidência um corruptor em larga escala, que vive da deterioração da moralidade popular. É impossível que o crescimento do Fome Zero não tenha nada a ver com o da criminalidade, do consumo de drogas e dos casos de depressão. Transforme os pobres em mendigos remediados e em poucos anos você terá criado uma massa de pequenos aproveitadores cínicos empenhados em eternizar a condição de dependência e extrair dela proveitos miúdos, mas crescentes, fazendo do próprio aviltamento em meio de vida. O assistencialismo estatal, vicioso, não foi, porém, o único meio usado pela elite petista para reduzir a sociedade brasileira a um estado de incerteza moral e de anomia. Na mesma medida em que se absteve de criar empregos, o senhor Lula também se esquivou de dar aos pobres qualquer rudimento de educação, por mais mínimo que fosse, para lhes garantir a longo prazo uma vida mais dotada de sentido. Durante seus 2 mandatos, o sistema educacional brasileiro tornou-se um dos piores do universo, uma fábrica de analfabetos e delinquentes como nunca se viu no mundo. Ao mesmo tempo, o governo forçava a implantação de novos modelos de conduta, abortismo, gaysismo, racialismo, ecolatria, laicismo, a outrance, etc., sabendo perfeitamente que a quebra repentina dos padrões de moralidade tradicionais produz aquele estado de perplexidade e desorientação, aquela dissolução dos laços de solidariedade social que desemboca no indiferentismo moral, no individualismo egoísta e na criminalidade. Por fim, a dissolução da capacidade de julgamento moral seguiu-se a da ordem jurídica, o novo projeto de Código Penal, invertendo a escala de gravidade dos crimes, consagrando o aborto como direito incondicional, facilitando a prática da pedofilia, descriminalizando criminosos e criminalizando cidadãos honestos por dar cá aquela palha. Choca de tal modo os hábitos e valores da população que equivale a um convite aberto à insolência e ao desrespeito. Só o observador morbidamente ingênuo poderá enxergar nesses fenômenos um conjunto de erros e fracassos. Seria preciso uma constelação miraculosa de puras coincidências para que, sistematicamente, todos os erros e fracassos levassem sempre ao sucesso cada vez maior dos seus autores. Tudo isso parece loucura, mas é loucura premeditada, racional. É uma obra de engenharia. Se há uma obviedade jamais desmentida pela experiência, é esta: a desorganização sistemática da sociedade. É um modo mais fácil e rápido de elevar uma elite militante ao poder absoluto. Para isso, não é preciso nem mesmo suspender as garantias jurídicas formais, implantar uma ditadura às claras. Já faz muitas décadas que a sociologia e a ciência política compreenderam esse processo nos seus últimos detalhes. Leiam, por exemplo, o clássico estudo de Karl Mannheim, M-A-N-N-H-E-I-M, A Estratégia do Grupo Nazista. A fórmula é bem simples. Na confusão geral das consciências, toda discussão racional se torna impossível e então, naturalmente, espontaneamente, quase imperceptivelmente, o centro decisório se desloca para as mãos dos mais descarados e cínicos, aos quais o próprio povo, atônito e inseguro, recorrerá como aos símbolos derradeiros da autoridade e da ordem no meio do caos. Isso já está acontecendo. A ascensão dos partidos de esquerda à condição de dominadores exclusivos do panorama político, praticamente sua oposição, nunca teria sido possível sem um longo trabalho de destruição da ordem na sociedade e nas almas. Mas também não teria sido possível se o caos fosse completo. O caos completo só convém a anarquistas de porão, marginais e oprimidos. Quando a revolução vem de cima, é essencial que alguns setores da vida social, indispensáveis à manutenção do poder de governo, sejam preservados no meio da demolição geral. Os campos escolhidos para permanecer sob o domínio da razão foram compreensivelmente a Receita Federal, o Ministério da Defesa e a Economia. A primeira, a mais indispensável de todas, porque não se faz uma revolução sem dinheiro, e ninguém jamais chegará a dominar o Estado por dentro se não consegue fazer com que ele próprio financie a operação.
A administração relativamente sensata dos outros dois campos anestesiou e neutralizou primitivamente com eficiência inegável as duas classes sociais de onde poderia provir alguma resistência ao regime, como se viu em 1964, os militares e os empresários. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Como sempre, Diário do Comércio, 9 de outubro de 2012. Vivendo num país onde, malgrado a corrupção nas altas esferas, o empenho diário de evitar o mal e fazer a coisa certa ainda é uma realidade vivente no seio de tantas famílias e uma referência incontornável até mesmo para a mídia mais mentirosa e vendida, a degradação dos padrões de julgamento moral no Brasil surge aos meus olhos com uma clareza estonteante. Notem bem, eu não disse padrões de conduta, disse padrões de julgamento. A prática do crime aí tornou-se tão normal e corriqueira que ela própria determina os critérios com que será julgada, nivelando tudo por baixo. O bem, o heroísmo e a santidade desapareceram do repertório das possibilidades humanas, até mesmo imaginárias, de tal modo que as virtudes mais banais e obrigatórias se tornaram a medida máxima da aferição das ações, e o simples fato de um funcionário cumprir o regulamento basta para elevá-lo ao céu dos modelos divinos. No julgamento do mensalão, todo mundo esperava que os juízes agissem da maneira usual, isto é, se deixassem vender. Como não fizeram isso, como não fizeram vista grossa aquilo que até um cego podia enxergar com nitidez cristalina, foram instantaneamente transfiguradas as encarnações mais sublimes das virtudes pátrias, recebendo louvores que nunca foram concedidos a José Bonifácio de Andrada e Silva, ao Duque de Caxias ou ao Beato José de Anchieta. Não vai nisso, é claro, qualquer crítica ou tentativa de depreciar o desempenho de suas excelências. Quem está julgando errado não são os juízes, é a sociedade brasileira, que elevou a vigarice e o crime a símbolos convencionais da normalidade e já se deslumbra até o ponto do desvanecimento e do orgasmo quando alguém simplesmente se abstém de praticar a esperada sacanagem. Nessa escalada diminuída, não é de espantar que a própria extensão dos delitos cometidos e punidos tenha sido reduzida à sua medida mínima, como se fossem meros pecados individuais e não a expressão direta, racional e inevitável da estratégia política global que dirige o curso dos acontecimentos neste país desde há uma década. Nenhum dos réus do processo agiu por conta própria, nem no seu interesse pessoal exclusivo. Todos tinham a consciência clara e, por isso mesmo, a seus próprios olhos totalmente limpa de trabalhar para a glória e o poder do seu partido, para a consolidação de hegemonia esquerdista, que se colocava acima das leis, não por um desvio acidental, mas com o propósito deliberado de destruir o sistema vigente e legitimar pelo hábito repetido o império soberano de uma nova autoridade, o poder onipresente e invisível de que falava Antônio Gramsci. Esquecer a dimensão estratégica desses crimes, usando as culpas individuais como cortina de fumaça para encobrir o plano global que os gerou, não é de maneira alguma fazer justiça, é inocentar o grande culpado punindo em vez dele os seus colaboradores. O fato é que nem os juízes, nem os analistas de mídia, nem os formadores de opinião em geral conhecem, seja os planos estratégicos da esquerda brasileira como um todo, seja mais ainda a tradição marxista que os inspira e determina. Todos julgam assim desde uma visão minimalista em que os detalhes aparecem soltos e o projeto maior permanece incólume por trás do sacrifício de seus estafetas e office boys. Quem quer que tenha estudado um pouco de estratégia comunista, o que não é o caso de nenhum desses ilustres opinadores, sabe que a conduta do Partido Revolucionário se orienta com o propósito de usar temporariamente o direito burguês como instrumento não só para impor em nome dele um direito novo e antagônico, mas de apressar a desaparição de todo o direito, substituindo pelos decretos onipotentes da elite iluminada que comanda o processo. Onde quer que um partido imbuído da ambição revolucionária de mudar a sociedade de alta a baixa ascenda ao poder, usando para isso os pretextos mais respeitáveis da moralidade convencional, como o fez o PT ao longo da sua fulgurante carreira de denunciador da corrupção alheia, a imoralidade e o crime se imporão logo em seguida, não como desvios e aberrações, mas como instrumentos preferenciais para demolir o senso estabelecido da moral e da justiça e na subsequente confusão gerada às consciências de impor um novo padrão de julgamento, onde a vontade revolucionária é o critério supremo e o único do bem e o da verdade. Tudo isso está ocorrendo bem diante dos olhos sonsos e cegos de uma opinião pública que não apenas se contenta, mas entra em êxtase quando o partido criminoso entrega a justiça a seus agentes menores para preservar-se politicamente, limpando-se na sua própria sujeira como sempre.